Havendo número regimental, declaro aberta a 20ª reunião ordinária plenária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 13 de abril de 2022. Convido o deputado Antônio Fernando e João Paulo para fazer parte, para assumir, ocuparem, respectivamente, a primeira e a segunda secretaria. Primeiro, lá. Segunda, querida. O senhor primeiro. Com a palavra, o segundo secretário, o deputado João Paulo, para proceder à leitura das atas. Ata da 19ª reunião plenária ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, realizada em 12 de abril de 2022. Presidência dos deputados Aglailson Vitor e Alessandra Vieira. O presidente abre a reunião e designa os deputados Alessandra Vieira e Antônio Fernando para a primeira e a segunda secretaria, respectivamente. As atas das reuniões plenárias dos dias 6 e 11 de abril do corrente ano são lidas, submetidas à discussão e à votação, aprovadas e enviadas para a publicação. O expediente é lido e enviado à publicação. Discurso no pequeno expediente, a deputada Tereza Leitão e os deputados Isaltino Nascimento e Romero Albuquerque. O grande expediente, o deputado João Paulo, é aparteado pela deputada Tereza Leitão e pelos deputados Valdemar Borges, Joel da Harpa e Isaltino Nascimento. Na ordem do dia, são aprovados os seguintes, em segunda discussão, os projetos número 2306 e 2794. São aprovados em primeira discussão os projetos 2349, 2834, 3029, 3033, 3071, 3235 e 3266. São aprovados a discussão única as indicações de números 10.192, 10.254 a 10.313 e os requerimentos número 4174, 4183, 4185 a 4202 de todos de 2022. A presidência encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter extraordinário para logo em seguida a ser realizada neste plenário. A ata da reunião plenária extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, realizada em 12 de abril de 2022. Presidência da deputada Alessandra Vieira. A presidente abre a reunião. Na ordem do dia é retirada de pauta a segunda discussão do projeto de resolução número 3259 de 2022. A presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter solene, para terça-feira, às 18 horas, a ser realizado no auditório senador Sérgio Guerra. A ata da 6ª reunião plenária solene da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, realizada em 12 de abril de 2022. Presidência, o deputado Henrique Queiroz Filhos. Inicia-se a solenidade de entrega de título honorífico de cidadão pernambucano à senhora professora doutora Ellen Jamil Crowther Asfora, de iniciativa do deputado Antônio Fernando. Compõe-se a mesa dos trabalhos. A presidente abre a reunião. Ouve-se o hino nacional, discurso aos deputados Henrique Queiroz Filhos, Antônio Fernando, bem como o senhor Alfredo Gomes, reitor da Universidade Federal de Pernambuco. São entregues o título honorífico de cidadão pernambucano, o livro A História do Parlamento de Pernambuco e um ramalhete à agraciada, que discursa em agradecimento. Registram-se mensagens e presenças. Ouve-se o hino do Estado de Pernambuco.
A presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter ordinário, para quarta-feira, 13 de abril, às 10 horas, a ser realizado neste plenário. É isso, presidente. Não há mais outra folha ali. Em discussão às atas, não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que foram favoráveis permaneçam como se encontram. Atas aprovadas. Com a palavra, o primeiro secretário, o deputado Antônio Fernando. Leitura do expediente do dia 13 de abril de 2022. Mensagem número 60/22 do excelentíssimo senhor governador do Estado de Pernambuco. Parecer número 8.741 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Parecer 8.742 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação. Pareceres número 8.743 a 8.750 da Comissão de Administração Pública. Parecer número 8.741 da Comissão de Administração Pública. Pareceres número 8.751 e 8.752 da Comissão de Redação Final. Esse é o expediente de hoje, senhora presidente. Iniciando o pequeno expediente, convido o deputado José Queiroz, do PDT. Senhora presidente Alessandra, meu caro titular presidente, já presente aqui, Heriberto Medeiros, senhores deputados, senhoras deputadas, pessoal da galeria, prezados, queridos companheiros de imprensa, há um ano e pouco atrás, quando a linguagem política começou enveredar por um campo incompatível com o século XXI, nós viemos à tribuna para dizer que essa linguagem já não construiu no passado, continua sem construir no presente. Vamos ter uma eleição onde o grupo de políticos jovens impera. Nós temos 4 pessoas de idade equivalente, Marília, o de Jaboatão, Miguel, Raquel. Aí a gente se pergunta, será que não seria hora desses 4 membros da oposição falarem a linguagem que o povo quer escutar? Imaginar que nós não estamos mais na década de 70, 80, 90, nós estamos no século XXI. E por que eu digo isso? Porque o candidato do PL usou essa semana uma linguagem nada compatível com a política nova, agredindo vernacularmente o nosso candidato Danilo. Seja quem for, mesmo entre eles, parta de onde partir, e se partir do candidato Danilo da Frente Popular, eu terei a mesma posição, contrário a esse procedimento. Mas seria bom lembrar aqueles que hoje postulam o governo do Estado, que em 2006 nós tivemos agressões verbais a Eduardo Campos, e ele venceu. Em 2010, agressões muito mais fortes ao candidato Eduardo Campos, e ele venceu disparado. Em 2014, novo vocabulário contra Paulo Câmara.
um pouco mais dosado, porque tinha havido a morte de Eduardo Campos, aí veio o sentimento, uma coisa, mas de todo jeito apelavam. Perderam a eleição. Observem bem. Veio a reeleição de Paulo Câmara. Temperaram na linguagem. Perderam a eleição de novo. Mas será que a oposição não aprende que não é com agressões verbais que constrói a política nova, que constrói a mensagem que conquiste a confiança do eleitor? Entendo, senhor presidente, senhora presidente, Alessandra, senhores deputados, que vez por outra é preciso a gente fazer uma reflexão. Vez por outra a gente precisa registrar nos anais da casa esta posição. Porque da mesma forma que dissemos em outras eleições, vamos repetir agora. A Frente Popular, deputado João Paulo, está unida. Temos mais de 140 prefeitos, ex-prefeitos, deputado João Paulo. Nós temos hoje, substancialmente, estrutura para ganhar uma eleição. Quando a gente passava ali na Avenida Abdias de Carvalho, em Demanda Caruaru, houve uma parada, descemos do carro, ficamos conversando, esperando que superássemos o obstáculo, e aí um cidadão veio com essa, fazendo agora, por que agora? Ora, qual é o tempo de fazer obras? Não existe. Existe um mandato completo. Uma obra importantíssima que está sendo realizada com a intervenção inicial do prefeito João Campos e depois com a decisão firme e efetiva do nosso governador Paulo Câmara. Então, eu estou fazendo essa reflexão com os senhores para dizer o seguinte, vou dizer agora e vou voltar em novembro. Vão perder as eleições. Os 4 candidatos de oposição vão perder as eleições. O futuro governador de Pernambuco chama-se Danilo Cabral. Conhecia Danilo. Estou aprofundando o conhecimento agora. Uma pessoa de trato fino, de linguagem civilizada, de visão de futuro, de credenciais para administrar um Estado. Uma visão contextual de política que poucos têm, muito ampla. Por isso, é nessa linguagem, pregando um governo de estabilidade, o governo Paulo Câmara pode receber críticas, está mal avaliado aqui e acolá, mas é um governo de estabilidade, é um governo que cumpriu fielmente suas obrigações com o servidor público, é um governo que continua comandando o processo educacional de Pernambuco como exemplo, é um governo que em obras tem muito que mostrar e aí transfere para um candidato civilizado, este sim, no contexto do século XXI, em condições de ganhar as eleições. Era essa a reflexão que eu queria fazer, senhora presidente. Vou deixar consignada esta minha posição, porque em novembro eu voltarei para me congratular com o novo governador de Pernambuco, Danilo Cabral, e dizer que, mais uma vez, erraram na forma e no conteúdo. Não é assim que se convence o eleitorado com as propostas de governo. Se convence o eleitorado com substância, com argumentos fundados, com as coisas modernas da política nova e da administração. Por isso, espero voltar em novembro e dizer parabéns, governador de Pernambuco, Danilo Cabral. Convido o deputado João Paulo Lima. João Paulo Lima. Vamos lá.
Presidenta, bom dia. Quando o tema não é muito polêmico, então eu prefiro falar no pequeno expediente, porque normalmente não precisa de apartes, né? Mas hoje eu não poderia deixar de registrar nessa casa, nobre e querida deputada Alexandra Vieira, saudando o conjunto das deputadas e deputados, venho hoje a esta tribuna destacar o trabalho da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, cuja importância se expressa em nível superior ao que acostumamos enxergar em sua missão constitucional de oferecer defesa jurídica a pessoas que não têm condições de pagar advogados. Também é isso, mas a nossa Defensoria, que hoje tem à frente o Defensor Público Geral, Fabrício Lima, e uma equipe aguerrida de profissionais comprometidos, acolhe o consumidor, a mulher vítima de violência doméstica, a criança, a pessoa com deficiência, em situação de rua, os privados de liberdade e outros tantos vulneráveis. Vai além quando se afirma a cada dia, mesmo diante da adversidade. Como instituição que defende a essência da democracia e os direitos humanos e a justiça social. A atuação da Defensoria aparece de forma ainda mais abrangente quando se volta para a coletividade que tem seus direitos negados em áreas como a saúde, a moradia e a educação. Seu trabalho amplifica-se ao combater todas as formas de discriminações, sejam elas de ordem econômica, cultural, religiosa, de gênero ou de identidade. Enfim, uma instituição da qual se valem cidadãos e cidadãs para a efetivação dos seus direitos. Senhora Presidente, em seu trabalho em prol de mais justiça e mais direitos, a Defensoria Pública tem obtido conquistas importantes. Entre os anos de 2018 e 2021, abriu o núcleo de terras, habitação e moradia, especializada para demandas coletivas de habitação urbanas e rurais, e tem desempenho importante trabalho para evitar despejos, especialmente nesse período de pandemia e de aumento do custo de vida. Implantou o grupo de trabalho de conflitos fundiários da Zona da Mata, para evitar o derramamento de sangue num estado que registra um conflito agrário a cada 3 dias. Desenvolveu o programa Ronda de Direitos, para apresentar atendimento itinerante às populações em situação de rua. Criou o grupo de trabalho pela equidade racial para combater o racismo em tempos de tanta violência contra a população negra e periférica. Todas as ações executadas graças a um planejamento institucional e a um monitoramento de ações estratégicas. Desta forma, avança para a construção de um Estado moderno, eficiente e mais justo. Nos dias de hoje, a Defensoria Pública está empenhada na luta pelo cumprimento da Emenda Constitucional 80, que é chegar a todas as comarcas do Estado. Atualmente está em 96 dos 136 municípios pernambucanos. Também luta para ter uma estrutura física decente, equipada e moderna para oferecer um atendimento digno à população. Tenho muito orgulho em ter destinado emenda do orçamento no valor de R$90 mil para compras de computadores para essa instituição, que procura crescer e se consolidar como agente de transformação e de melhoria da vida do povo pernambucano. Nosso mandato está sempre ao lado das causas justas. Viva a Defensoria Pública e todos os profissionais que fazem a instituição. É isso, presidenta, que tenho para essa manhã de hoje. Obrigado.
Ainda no pequeno expediente, eu convido a deputada Gleide Ângelo, do PSB. Na ausência, passamos agora para o grande expediente, convidando o deputado Alberto Feitosa, PL, para uso da palavra. Bom dia a todos, imprensa, assistência, meus colegas deputados, deputadas. Meus cumprimentos de forma muito especial à presidente dessa sessão, Alessandra Vieira, é presidente, não tem a palavra presidenta. Meus senhores, minhas senhoras, me dirijo aqui na manhã de hoje para pedir apoio a todos os senhores e senhoras para um voto de repúdio que eu apresentei aqui nessa casa contra o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, que numa reunião com a CUT, orientou a CUT e toda aquela turma de baderneiros que tem um vasto histórico de vandalismo pelo Brasil afora, que mapeasse a Casa dos Deputados e que fossem lá na Casa dos Deputados incomodar a família dos deputados, incomodar, tirar a tranquilidade da família dos deputados. Lembrando a Lula que a casa é o asilo inviolável da pessoa, do cidadão, seja ele rico ou pobre, seja ele deputado ou cidadão comum em qualquer cargo ou atividade laboral. Lembrar a Lula que na casa de um deputado mora a esposa, filhos muitas vezes menores, mora sogro, sogras, avós, e que isso é inadmissível. A resposta a Lula foi dada por muitos parlamentares que se indignaram com isso. E eu fui um deles. E digo, minhas senhoras e meus senhores, o Código Penal brasileiro, deputado João Paulo, já que Vossa Excelência trouxe aqui ontem esse assunto, prevê no seu artigo 25 que pode qualquer pessoa em legítima defesa usar de meio moderado que tenha nas mãos para defender a sua integridade ou a integridade de terceiros. Eu quero saber, senhores deputados, quando esse voto de repúdio ao ex-presidiário Lula vier aqui, nós vamos nos calar e, de forma ideológica, aplaudir ou então silenciar diante desse fato. Lula vem tomando posturas em desrespeito total aos brasileiros. Como se não bastasse esse ato, ele vai numa reunião de mulheres e diz que as madames saem daqui para a França, para Berlim, para fazer o aborto, e que deveria qualquer pessoa que não quer uma gravidez também, da mesma forma, ter esse direito, pago, inclusive, com recursos dos brasileiros. Lula, que também quer controlar, minhas senhoras e meus senhores, a classe média, o consumo da classe média, ou seja, quem trabalha, quem ganha seu ganha-pão de forma honesta, não pode mais dizer, deputado Romário Dias, como vai empregar os seus recursos, dizendo então que tem que limitar. E ainda, um deputado veio aqui ontem, João Paulo, eu dou o nome, João Paulo veio aqui ontem e disse que Lula fala em nome da democracia. Que democracia é essa? Que democracia é essa que quer pegar, mapear, mandar mais de 50 pessoas com o histórico que tem a CUT
para a casa de um deputado para incomodar a tranquilidade dele, da mulher dele e do filho dele. É porque aqui, deputada Alessandra Vieira, a gente não pode transmitir em áudio e em vídeo o que Lula disse. Mas entre lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que lá está. Lá está o que ele disse. Lula também perde totalmente o sentido quando defende que deve-se resolver o problema da China, do mundo, da Ucrânia e da Rússia, tomando uma cervejinha na mesa de bar. É esse que quer voltar a presidir o Brasil? Não vai. Não vai porque as pesquisas e o Brasil estão conhecendo quem é de fato Lula. Mas eu quero ouvir exatamente Vossa Excelência, deputado João Paulo. E lembrando a Vossa Excelência que quem é agressivo, quem é delinquente e quem praticou um ato que quase mata o presidente da República em plena campanha eleitoral, e tem um voto aqui, inclusive, deputado Romário, ponha para votar na Comissão de Educação, um dia em repúdio à intolerância política, que é exatamente o dia 6 de setembro, quando der a facada, não interessa se é Bolsonaro, se é Romário, se é João Paulo, se é Fabrício Ferraz, Rodrigo Novaes, mas era um candidato ao maior cargo eletivo do país, deputado Rodrigo Novaes, que levou em ato público de campanha uma facada e quase veio à morte. E essa casa fica segurando aqui, de forma ideológica, esse dia. Vamos votar, ou nós vamos também admitir que qualquer pessoa possa vir e nos agredir fisicamente. É isso que a gente quer para o Brasil? É isso democracia? Pois bem, todo mundo sabe quem era a turma que aparelhou o Adélio Bispo. Não venha dizer que Adélio Bispo hoje é louco. Ele era louco, mas era funcionário de um gabinete de um deputado do PSOL que sumiu do mundo. Dava, inclusive, aula em Portugal e sumiu de lá, quando a Polícia Federal voltou a investigar o caso. Essa é a realidade da esquerda, deputado João Paulo. E depois que Vossa Excelência falar, eu vou aqui dar notícias, só de um fato para animar Vossa Excelência, para ver como Vossa Excelência vai se defender. Ataque de vândalos ao Ministério da Educação. Ataque de vândalos custará mais de 170 mil aos cofres públicos. Quem fez isso? A CUT. Quem publicou isso? Está aqui, ó. Não fui eu não, deputado. Está aqui publicado, Folha de São Paulo. Está aqui, com manifestantes do PT, CUT e CNTE mostram desrespeito ao espaço público e continuam a agir como se o MEC fosse propriedade do partido. Está aqui, ó, com imagem, que é outro deputado. Greve geral faz barulho, teve até vandalismo, mas não parou o país. Ações de sindicalistas do PT marcaram as manifestações. Quem estava lá? O braço da CUT, sindical do PT. É esse povo que Lula quer que vá bater nas nossas portas? Isso não pode. Vamos votar esse voto de repúdio e vamos dizer à nossa família o que é que eles querem que nós façamos. Mas concedo a parte a Vossa Excelência, se Vossa Excelência ainda quiser. Nobre deputado Alberto Feitosa, Vossa Excelência, mais uma vez, aparece como um desesperado pela reeleição. Vossa Excelência, que eu sempre considerei um quadro qualificado da Polícia Militar de Pernambuco, mas Vossa Excelência tem se pautado por um discurso raivoso, envenenado, cheio de fake news, que parece, para um policial qualificado como Vossa Excelência, desconhecer a história dos trabalhadores. Eu digo isso, nobre presidente, porque eu militei aqui durante a ditadura militar. Militei aqui organizando a classe trabalhadora por lutar por seus direitos e utilizar do instrumento da greve, que Vossa Excelência tanto questiona, que eu nunca vim aqui chamar Vossa Excelência de baderneiro, quando Vossa Excelência liderou aqui a greve da Polícia Militar, que era considerada inconstitucional, e eu estava lá. E Vossa Excelência, depois que resolveu
os problemas dos oficiais, Vossa Excelência deu uma carreira, deixou a tropa de Mentira. base abandonada. Mentira, coisa nenhuma. Mentira. Assuma a sua posição política. Mentira. Correu. Vossa Excelência correu. E tem mais uma coisa. Vossa Excelência tenta aqui, através de fake news, e ontem eu fiz um posicionamento aqui, foi uma pena Vossa Excelência lutar. Sabe para quê? Porque Vossa Excelência agora vai sair de casa em casa pedindo votos. E muitos eleitores, inclusive, que não concordam com Vossa Excelência. Vossa Excelência vai pedir votos, sim, seja pela mídia, ou seja em visitas, seja em feira, seja lá onde for. Foi isso que o presidente Lula pediu. Vossa Excelência está desesperada, porque possivelmente, como Vossa Excelência trabalhou no governo de Lula no aeroporto, nessa próxima gestão Vossa Excelência não trabalhará. Vossa Excelência sabe disso. E eu digo a Vossa Excelência que esse discurso de ódio de Vossa Excelência, de discriminação com a classe trabalhadora, com o movimento sindical, com a luta dos trabalhadores, não tem eco. Não tem eco, Vossa Excelência. E eu quero dizer o seguinte, diga. Vossa Excelência vem para essa casa aqui armado para intimidar quem quando Vossa Excelência mostra o revólver de quem? Vai pensar que algum deputado ou deputada aqui vai ter medo de sua arma? Não, deputado. Não vamos ter, não. Nós fomos eleitos pelo voto do povo e essa tribuna é sagrada para nós expressarmos os nossos posicionamentos diferenciados, como eu tenho muitos posicionamentos diferenciados de Vossa Excelência. Agora, Vossa Excelência entrar aqui armado significa, sabe o quê? Que nós vamos ter que trocar o auxílio paletó pelo auxílio colete à prova de balas. Então, Vossa Excelência tem que pensar, tem que entender que nós vivemos numa democracia. O presidente Lula lidera todas as pesquisas em todas as regiões. Foi o presidente que, basicamente, elevou esse país à 6ª potência do mundo, que tinha um projeto estratégico para esse Brasil de desenvolvimento, com distribuição de renda. Mais de 40 milhões de pessoas foram retiradas da miséria. E Vossa Excelência vem aqui falar em corrupção, com o exemplo do seu governo Bolsonaro aí, do ministro da Educação. Então, Vossa Excelência, esse debate está altamente superado. Ele está a cada dia sendo desmascarado pelo povo brasileiro e é por isso que Lula lidera essa eleição e vai ganhar essa eleição, Vossa Excelência, querendo ou não querendo. Obrigado pela parte. Eu que agradeço, deputado João Paulo. A parte de Vossa Excelência, o debate tem que ser feito, assim como Vossa Excelência, eu acho que a tribuna é o local de nós nos manifestarmos, sim, e manifestar nossas posições e nossas diferenças. Primeiro, Lula levou o Brasil a uma potência realmente, mas é a potência de ter praticado, liderado por ele, o maior ato de corrupção da história do planeta. Essa é a referência que Lula deixou para o Brasil no mundo lá fora. Democracia, deputado João Paulo, é o império da lei e da ordem. Eu citei aqui o Código Penal Militar e cito também a Constituição. A casa é o asilo inviolável da pessoa. Lula não praticou um ato de democracia quando ele manda mapear a Casa de Deputados para ir lá incomodar a família, a mulher, e ele cita, aspas, incomodar a tranquilidade da família do deputado. Vossa Excelência, eu vou lembrar um fato que Vossa Excelência vai se recordar muito bem. Eu estava ao lado de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência era prefeito da cidade do Recife, e uma pessoa criticou, atacou verbalmente, não foi fazendo manifestação, não, atacou verbalmente a senhora, com todo respeito, sua mãe. E Vossa Excelência partiu para um ato extremamente agressivo. Vossa Excelência lembra disso? Na calçada do aeroporto do Recife? Lembra disso? Pois bem, deputado, foi só uma falinha que um motorista de táxi, humildemente, falou ao seu ouvido. E Vossa Excelência desferiu para ele um ataque violentíssimo, que ele foi ao chão. Só que Vossa Excelência, naquela época, estava ali, ao lado do coronel Ramos e de vários militares da minha polícia militar, que lhe dava proteção. Eu posso usar arma, deputado. Se for assim, a gente vai ter agora que desarmar a guarda daqui,
porque eu sou militar da reserva, tenho porte de arma, renovei meu porte de arma legalmente e está em dia. Fiz teste psicotécnico e não vivo expondo a arma para ninguém, não. Já tive que usar arma, sim, no sertão, combatendo o crime organizado. E se essa turma que Vossa Excelência diz que é trabalhador, eu respeito o trabalhador, deputado João Paulo. Eu me considero um trabalhador. Eu sou um trabalhador. Eu liderei com muito orgulho a greve da Polícia Militar, que Vossa Excelência quis fazer dela plataforma política e foi afastado dela. Eu estava em casa, deputado, quando ofereceram os R$10, e eu fui contra. E eu fui chamado da minha casa para voltar à negociação, e a negociação foi para todo mundo, deputado. O que Vossa Excelência diz aí é mentira, como é mentira também o discurso de Vossa Excelência dizer que Lula é democrático. Não. Depois, deputado, preste atenção. Aqui, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu não estou fazendo fake news. E a história dos trabalhadores de parcela da CUT é essa, deputado. Isso não é fake news. Se é fake news, Vossa Excelência tem que, então, entrar com a representação contra os institutos de imprensa. Está aqui, ó, NE, PT, PSTU, PSOL e CUT, acusado de vandalismo na sede do PMDB em Aracaju. Sou eu que estou dizendo não, deputado. São matérias. Quer outra? Vou lhe dar. Grupos ligados à CUT rural invadem fazenda em Mato Grosso do Sul. Está aqui, ó. Quer outra, deputado? Temer aciona Forças Armadas após vandalismo e protesto em Brasília. O que é que esses rapazinhos fizeram? Quebraram patrimônio público, depedraram, tocaram fogo. Agora, deputado, Lula manda ir na porta dos deputados. A Sarah Winter, só porque acendeu uma velinha lá e estava vestido de trajado de alguma coisa, foi presa. Lula deveria era voltar para a cadeia por ter feito isso. E Vossa Excelência devia vir aqui pedir, Vossa Excelência é defensor de Lula, o resultado das pesquisas vem aí, tendência de queda e tendência de ascensão. Vamos ver os resultados. Vou até passar um vídeo para a Vossa Excelência aprender a ler pesquisas. Então, deputado, Vossa Excelência devia ter vindo aqui ontem, era para pedir desculpas aos deputados, e dizer que tinha feito uma ligação para Lula, se Vossa Excelência tem intimidade com isso, né? E dizer, olha, Lula, faça um vídeo, peça desculpas aos parlamentares, porque o que você fez foi muito ruim. A casa dos parlamentares tem que ser preservada, a casa de qualquer cidadão. Mas eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Não, dá o som para ele. Alô? Eu acredito que com Vossa Excelência a gente está perdendo a condição de um debate fraterno do ponto de vista ideológico. Porque Vossa Excelência traz cada aberração aqui que é insustentável um debate político e coerente com Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe e tem um descaramento de dizer aqui que Lula mandou agredir, entrar em casa para violar o direito, para dar direito a qualquer um, puxar uma arma para um militante. Que negócio é esse aqui? E outra coisa, deputado, eu participei de muitas greves aqui. Se Vossa Excelência não lembra, quando fizeram todo aquele ataque na minha eleição, que o PT era baderna, que assumir a prefeitura era baderna, que nós éramos responsáveis pela greve da Polícia Militar em plena eleição, e nós ganhamos a eleição aqui. O primeiro operário, peão de fábrica, filho de cobrador, assumir a prefeitura. Fui reeleito no primeiro turno, com o maior percentual que o prefeito já teve, e elegi meu sucessor, Vossa Excelência. E vou te falar uma coisa, já tive muita porta de fábrica, muito piquete, muitas prisões em defesa do direito sagrado dos trabalhadores, que o governo de Vossa Excelência, do Temer e do governo Bolsonaro, vem retirando direitos significativos dos trabalhadores à vida, à moradia, o direito ao trabalho, o direito ao emprego, o direito à aposentadoria. E Vossa Excelência sabe, se Lula tivesse cometido esses crimes, como Bolsonaro vem fazendo, ele seria trucidado. E hoje, Vossa Excelência, ele não é condenado em instância nenhuma, por isso que ele goza de plenos direitos para disputar a presidência da República. Então, Vossa Excelência, modere seus posicionamentos,
pare de atacar o governo do presidente Lula, pare de atacar aqueles trabalhadores que lutam pela reforma agrária, que não tem um pedaço de terra, que não tem um emprego, que não pode fazer uma feira. Vossa Excelência quer descaracterizar um governo que trouxe tantos avanços para o povo brasileiro? Então, vamos ter o debate na política, no respeito e na essência de um verdadeiro debate político, que essa é a casa para os grandes debates e os grandes enfrentamentos. Agora, com nível, Vossa Excelência. João Paulo, para você só é debate correto quando coincide com suas ideologias e sua vontade. Eu quero perguntar, ele disse aqui, imagine se fosse Bolsonaro que dissesse numa reunião que deveria mapear a casa dos deputados da esquerda, do PT, do PSOL, do PCdoB, para ir lá incomodar a tranquilidade da família dele, citando, Romário, a mulher dele e os filhos. Imagine o carnaval que João Paulo ia fazer aqui. Imagine. Então, João Paulo, coerência, João Paulo. Outra coisa, pare de atacar. Eu não estou atacando, não, João Paulo. Eu estou lendo matérias de blogs, de jornais nacionais que retratam o que todo mundo já viu por imagem, que a CUT, quando vai para a rua, a parcela da CUT, vai para depredar, tocar fogo, agredir, enfrentar a polícia, pichar casa de ministro, deputado. Essa é a verdade. Outra coisa, o ministro de Bolsonaro, teve algum ministro de Bolsonaro preso? Teve algum líder do partido de Bolsonaro preso? Agora eu vou dizer, Vossa Excelência. Vossa Excelência conhece Delúbio Soares? Sim, foi preso. Vacari Neto? Sim, foi preso. Quem são eles? Tesoureiro do PT. Vossa Excelência conhece Palocci? Sim, fez delação premiada, dizendo que entregou pacote de dinheiro a Lula. Foi preso. Lula foi preso. E Lula não foi inocentado, não. Uma manobra jurídica inteligente e competente, já falei isso aqui, mandou refazer todo o processo de Lula, embora Lula já tenha sido condenado por mais de 30 magistrados. Essa é a verdade dos fatos. Temer, deputado. Quem escolheu Temer foi Vossa Excelência. Quem escolheu Temer para ser vice de Lula foi Vossa Excelência, deputado. Por fim, insustentável é essa retórica que os senhores e senhoras da esquerda querem colocar de goela abaixo. Então, está aqui as matérias. E, deputado João Paulo, Vossa Excelência sabe que eu tenho todo o respeito pela administração que Vossa Excelência fez na Prefeitura da cidade do Recife. Cheguei a votar em Vossa Excelência na reeleição, mas não sou obrigado a concordar com o que Vossa Excelência disse aqui ontem, querer atribuir, tá certo, a Lula a inocência e não reconhecer, deputado João Paulo. O pior é isso. É triste de um pai que não chega a admoestar o filho, transforma esse filho, mais tarde, num criminoso. E a atitude de Lula de mandar... Eu quero saber se a deputada do Cicleide Amorim fica satisfeita com isso, se a Odacia Amorim fica satisfeito com isso, de mapear a casa dela, porque ela deu um voto contrário aqui, para ir lá intimidar, tirar a tranquilidade dela e dos filhos dela. Eu quero saber se o deputado presidente aqui também quer isso, se Romário Dias quer isso. Quer não, deputado? Vamos votar o voto de repúdio. Quem quiser passar as mãos no ex-presidiário Lula, na cabeça do ex-presidiário Lula, que passe. Mas comigo não faço isso. Quero registrar a presença aqui nesta casa do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, presidente do TJPE. Continuando com o grande expediente. Continuando com o grande expediente, eu convido o deputado Romero Salles, do União Brasil, para usar a palavra.
Um minutinho, deputado Romero Salles. Existe também a presença de demais desembargadores. Existe também a presença de demais desembargadores que se encontram nessa casa. Sejam bem-vindos. Romero Salles. Bom dia, senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Queria saudar aqui a todos os membros do Tribunal de Justiça que se encontram presentes na nossa casa. Sejam muito bem-vindos. E a todos que nos acompanham na manhã de hoje, eu gostaria de poder usar essa tribuna para trazer boas notícias para a população pernambucana. Mas, infelizmente, o governo do Estado nos surpreende mais uma vez de maneira negativa. Porto de Galinhas tem sofrido bastante com a questão do esgotamento sanitário. Não só Porto, mas todo Pernambuco, pois apenas 32% do Estado conta com saneamento, um número vergonhoso e assustador. Desde 2018, cobramos celeridade e resoluções, mas o governo do Estado segue terceirizando suas responsabilidades e entregando aos municípios, muitas vezes ao governo federal, o que é de sua obrigação. Argumentam o tempo todo que não recebem recursos do governo federal. A verdade é que o contrário acontece. Entre 2019 e 2021, só para abastecimento d'água e saneamento foram enviados mais de 74 milhões, conforme o portal da Transparência da União. Recentemente, depois de muito pedido, reuniões com a Compesa, com a Secretaria de Infraestrutura, com o governo federal, verbas foram destravadas, a gestão estadual resolveu finalmente autorizar o início do processo de contratação das obras da primeira etapa do sistema de esgotamento sanitário da cidade, e lá em Porto de Galinhas especificamente, com recursos de mais de 50 milhões. Inclusive, senhores, foi comemorado, alardeado e pelos seus aliados, fizeram outdoor, mas esqueceram de comunicar que, recentemente, essa licitação foi cancelada por supostas irregularidades no processo. Uma obra que já poderia beneficiar mais de 28 mil moradores, sem contar com mais de 100 mil flutuantes. Obra que elevaria o índice de saneamento do município, um dos principais destinos turísticos do Estado e do país, de 20% para 60%. Mas que, infelizmente, pelo que testemunhamos, o foco do governo é apenas anunciar, é apenas e exclusivamente eleitoreiro. E, mais uma vez, promete, faz alarde, articula movimento com seus companheiros, anunciam que vão fazer o maior programa de saneamento e, ao final, nada. Ressalto ainda que essa obra já se arrasta há 16 anos, com gestores e aliados fazendo uma verdadeira lambança com o dinheiro público, onde só quem paga é o povo pernambucano e, especificamente aqui, o povo ipojucano. Se não fosse o TCE, dessa vez, talvez o prejuízo para a população fosse ainda maior, que paga até hoje com essa obra que se arrasta por mais de 16 anos. Uma companhia, senhores, que teve a margem de lucro de 18% e um crescimento de quase 5% em relação a 2019, ou seja, quase 2 bilhões de receita líquida, alcançando um lucro total de 177 milhões. Ou seja, é composta por profissionais que sabem trabalhar, que sabem lucrar. Suponho, então, que essas falhas são estrategicamente postas para declinar o processo, enganar a população com mais uma campanha publicitária. E disse recentemente aqui, abastecimento e saneamento falam sobre saúde pública. Então é urgente que a população seja bem assistida e vamos seguir nossa fiscalização junto aos órgãos de controle para que os cidadãos pernambucanos tenham o tratamento que merecem. Não descansarei e não cessarei a luta enquanto não ver Ipojuca e Pernambuco saneados. Muito obrigado. Mas eu concedo a parte ao deputado Rodrigo Novaes. Deputado Romero, agradeço a oportunidade da parte para registrar aqui. Eu acompanhei de perto todo esse processo aí para a licitação
da obra de saneamento de Porto de Galinhas, uma obra esperada aí por muitos e por muito tempo, comemorada por todos, uma obra de mais de 50 milhões de reais, que vai garantir aí uma outra condição no que diz respeito ao esgotamento sanitário de Porto de Galinhas. Uma primeira fase que está desenhada, de 3 fases que se sucederão, portanto, muito importante. Vossa Excelência traz aí, dá uma conotação a respeito do cancelamento da licitação, que Vossa Excelência sabe que não é justa, não é correta. O Tribunal de Contas do Estado certamente já cancelou também a licitação da Prefeitura de Pojuca, e pode se acontecer isso naturalmente, todos os dias acontece em relação a vários municípios, porque às vezes existe alguma inconsistência nos editais que são publicados. Nesse caso específico de Porto de Galinhas, eu vou abrir aspas aqui para repetir o que o próprio Tribunal de Contas do Estado diz, que veda a limitação temporal de atestados para comprovação de qualidade técnica, que se refere a essas exigências presentes no edital, com prazo máximo de caducidade, afetando os princípios que regem a administração. Portanto, o único ponto que foi discutido pelo Tribunal de Contas é em relação à comprovação da qualificação técnica, da apresentação e da questão do tempo da apresentação da certidão do atestado da qualificação técnica. Isso, evidentemente, já está sendo tramitado dentro da Compesa, isso está sendo corrigido, é uma vírgula diante de um processo todo, né, que não dá a gente, né, a ideia de que haveria ou de que há uma irregularidade, e muito menos de que se promulga, se promove isso, se publiciza isso para que a gente possa ganhar o respaldo popular. Existe muito tempo ainda, se Vossa Excelência está sugerindo isso, existe muito tempo ainda para a eleição, esse processo vai ser refeito, essa licitação, o edital vai ser republicado, e essa obra, então, vai ter início. Então, eu queria deixar Vossa Excelência muito seguro e muito tranquilo de que esse edital será publicado no menor espaço de tempo, cumprindo as determinações da lei e as orientações do Tribunal de Contas, para que a gente possa avançar no saneamento, que é uma obra tão importante e que Vossa Excelência devia ocupar essa tribuna aí justamente para parabenizar e exaltar a importância dessa obra, ainda mais Vossa Excelência, que é representante daquele local. Muito obrigado. Claro, deputado Rodrigo, agradeço o seu à parte e digo a você, estou ciente de todas as irregularidades que foram postas pelo TCE, estudei sim o que foi colocado, mas o que eu cito aqui não é a irregularidade que é apontada. Eu cito aqui, deputado Rodrigo, é que a Compesa ela é competente quando ela quer. E no caso aqui, ela não quis ser competente. Para fazer uma adutora lá em Suape, para ganhar mais dinheiro, eles fizeram o processo com mais de 60 milhões e não teve irregularidade nenhuma. Para cobrar a conta dos pernambucanos aí, sem fornecimento de água, também não tem incompetência para isso. Então, o problema é esse, deputado Rodrigo. O problema é que a Compesa agora faz um processo em que ele poderia, inclusive, justificar o TCE, viu? Assim como há irregularidades justificáveis, como você falou, por que anularam o processo por completo? Então, isso é que me estranha, ficar postergando uma obra que já se arrasta há 16 anos. Não é um mês, não é mais uma semana, deputado. A gente está aqui esperando essa obra há mais de 16 anos. Inclusive, o próprio governo PSB iniciou essa obra há 16 anos. Sim, eu comemorei, deputado Rodrigo, eu agradeço todas as vezes em que o governador realmente quer investir, inclusive naquele nosso destino turístico, que é o principal do Estado. Agradeço sempre. Não sou aqui injusto, mas dessa forma aqui, está parecendo sim, está parecendo uma grande armação para, mais uma vez, postergar um processo que já há tanto tempo o povo pojucano espera. Mas concedo a parte ao deputado Alberto Feitosa. Deputado, Vossa Excelência retrata aqui um dos problemas que é a marca dessa gestão. Em todo o estado de Pernambuco, em todas as áreas, deputado Eric Lessa. É isso, obras paralisadas por incompetência. A região de Vossa Excelência tem 2 barragens lá paralisadas. No dia 27 de janeiro de 2019, no primeiro mês do governo do presidente Bolsonaro,
ele depositou na conta do governo do estado de Pernambuco os recursos para concluir as barragens. Pois, pasmem, deu prazo de 798 dias para as obras se iniciarem. E em 798 dias, o governo do estado não foi capaz de vencer exigências do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas da União. Da mesma forma, as adutoras que ligam a água da transposição do Rio São Francisco para levar água para milhões de pernambucanos também estão paralisadas por entraves no Tribunal de Contas do Estado e no Tribunal de Contas da União. É verdade, deputado, se Vossa Excelência ultrapassar, for a Alagoas, Rodrigo não gosta que diga isso, mas é verdade. O estado de Alagoas está organizando todo o ambiente do trade turístico lá. Investe, sabe da importância de milhares de famílias que são sustentadas pelo turismo, milhões até também. Sabe da importância de investir na infraestrutura turística. Vem aqui, deputado Rodrigo Novaes, defender o acesso a Muro Alto, que continua da mesma forma, buraco em todo o trecho. Vem aqui defender ao estado da PS60. Quantos anos de governo Paulo Câmara não olhou para lá? Se houver uma enchente, as pessoas, toda vez que chove em Belém de São Francisco, em Palmares, em Moreno, em parte de Jaboatão Rural, as pessoas ficam aterrorizadas. Essa é uma marca. E, por fim, ontem fizeram uma visita a Tamandaré, deputado Fabrício Ferraz, enaltecendo a educação em Pernambuco. Eu soube, Vossa Excelência estava lá, né? Eu soube do estado da escola ao qual eles falavam. O teto quase caindo, a quadra onde eles fizeram o evento, totalmente mal cuidada, precisando de reparos. E eu visitei ontem, vou publicar nas minhas redes sociais hoje. Acompanhe, @Coronel Alberto Feitosa, que vai estar lá. Uma escola que eu visitei em Ribeirão, que desde setembro do ano passado as aulas foram suspensas, e os alunos, são 18 salas de aulas, e os alunos estão a 1 quilômetro de ladeira acima, com 4 salas de aulas, e as turmas, deputado, só tem uma aula por semana. Eu vi os alunos. Então, essa é a marca desse governo. Essa é a marca da incompetência. Começa e não termina uma obra. Promete e faz propaganda que engana os pernambucanos. Incorporo a parte, deputado Alberto Feitosa. E, Alberto Feitosa, eu digo que não é incompetência não, Alberto. É falta de prioridade. É falta de bem-querer e atenção com o povo. Porque eles sempre querem lançar algo novo. Então, deixam algumas coisas para trás para poder lançar uma novidade. Sempre fazem isso, sempre fazem. Mas não reparam que o povo lá na ponta está sofrendo e está vendo que eles não concluem nada e sempre querem entregar novas promessas. E eu sempre, deputado, agradeci ao governo quando ele interviu. Sempre estive presente com cada secretário pedindo e cobrando. E se estou aqui nessa tribuna, não é eleitoralmente. Nessa tribuna estou aqui desde 2019 cobrando a mesma coisa. E cobrando que o saneamento de Ipojuca, o saneamento de Porto de Galinhas seja concluído. E esse governo só dá desculpas. E eu digo, o Tribunal de Contas ter retirado esse processo não é explicável para uma empresa competente, que se diz competente para fazer e que lucra tanto, como já mostrei aqui, mais de 170 milhões de lucro, não é justificável que realmente, mais uma vez, eles posterguem essa obra. Concedo a parte. Deputado, e aí eles vão ficar oriçados. Eu vou dizer que essa é uma marca de enganar, de postergar, de querer inovar, de querer fazer propaganda. Totalmente diferente do governo federal, que recebeu o Estado brasileiro com 65 mil obras inacabadas. A própria transposição do Rio São Francisco, a ponte que liga cidades que eram... Nunca ninguém conseguiu ligar. Rodovias, ferrovias cortando de norte a sul, cortando a Amazônia. Mais de 65 mil obras entregues, obras habitacionais. Por quê?
Qual é a orientação do presidente Bolsonaro? Eu não quero uma obra para chamar de minha. A obra não é do governo A ou do governo B. A obra é dos brasileiros, é com dinheiro verde, amarelo ou azul e branco, como é o caso aqui. Mas não. O propósito do PSB, do governo Paulo Câmara, é exatamente gerar factoide, espuma, para mostrar nas eleições e abandonar, como Vossa Excelência está aí vivendo hoje, o esgoto de Porto de Galinhas, o principal cartão postal do estado de Pernambuco, que já sofreu o que sofreu no passado por abandono na segurança, agora está aí também numa coisa que é primordial. Olha, o turista, ele não virá para cá se não tiver a segurança de que tem uma segurança sanitária. Eu vou lhe contar, para acabar aqui, um fato. Eu levei recentemente a Porto de Galinhas um casal de São Paulo. Nós acabamos de jantar e, quando nós fomos no carro, tinha lá o esgoto aflorando, deputado. A senhora, esposa, quase erupita, vomita. Por quê? Por conta dessa obra que Vossa Excelência está aqui clamando, pedindo. Conto com o meu apoio, deputado. Vamos dizer aqui a verdade nesse parlamento. Obrigado, deputado. Concedo mais uma vez uma parte. Deputado, eu insisto, só porque Vossa Excelência trouxe novas informações, e aí eu queria também compartilhar com Vossa Excelência o nosso sentimento em relação ao que foi dito. Primeiro que essa obra foi iniciada lá atrás, quando o ministro Zé Serra, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, portanto é mais do que 16 anos do governo PSB, é lá de trás. Sua Excelência, prefeita do município, sabe bem disso e todo o trade, Vossa Excelência deve ter se confundido. E eu queria dizer aqui a Vossa Excelência que Vossa Excelência traz aqui temas sempre importantes. A gente teve um debate aqui semana passada, também sobre Porto de Galinhas do tráfico, mas às vezes Vossa Excelência tempera demais o roteiro. Vossa Excelência aqui na semana passada disse que o governo do Estado era tão criminoso quanto os traficantes. Depois a gente até trocou uma mensagem, a gente se falou no meio da semana sobre isso. E agora Vossa Excelência vem e levanta aqui, de maneira leviana, me permita, dizer que o governo do Estado propositadamente fez uma licitação equivocada. Isso é muito grave o que Vossa Excelência está dizendo. A disposição do governador Paulo Câmara em realizar essa obra, é justamente para que a gente possa fazer a entrega dessa obra. Não existe mérito nem honra em lançar um edital ou se fazer um discurso se essa obra não sair do papel. O governo do Estado vai ser cobrado por essa obra sendo feita. Então, tenha certeza, Vossa Excelência, de que esse contratempo que foi apontado pelo Tribunal de Contas não agrada a Vossa Excelência, não agrada o trade, mas não agrada também o governo do Estado nem a Compesa, que gostaria de ver essa obra devidamente realizada. Apontar e dar essa condição ao Tribunal de Contas como órgão julgador supremo é também um equívoco. Ele aponta irregularidade, aponta e sugere que seja refeito o edital, mas eu seria leviano em dizer que o Tribunal de Contas tem toda a razão em relação a isso, porque senão eu vou ter que dizer que o Tribunal de Contas tem razão em relação a tudo. Em relação a tudo. Ano passado, por exemplo, o Tribunal de Contas apontou irregularidades em licitações na Prefeitura de Pojuca. E nem por isso a gente vai dizer aqui que o Tribunal de Contas está correto. A Prefeitura devidamente faz a sua defesa e aí o Poder Judiciário quem aponta os caminhos de um julgamento justo, com contraditório, com o devido processo legal. Então, eu faço esse registro para dizer que o governo do Estado está absolutamente comprometido com a realização dessa obra. No menor espaço de tempo possível, essa licitação será refeita, publicada, e essa obra será iniciada aí o mais breve. Muito obrigado. Agradeço, deputado Rodrigo, e peço até perdão se realmente me exaltei, dizendo que o governo era criminoso, mas existe um crime chamado crime de omissão, que aí existiu, e pode ser que continue existindo no governo PSB. E essa obra, deputado Rodrigo, a gente já teve 8 anos aí do governo Paulo Câmara, 16 do governo PSB, e foram lançadas 2 vezes durante o governo PSB. Essa obra foi lançada 3 vezes agora com essa. Então, o que eu estou falando aqui é que já lançaram outras vezes, a obra já iniciou. E outra, ainda dou um detalhe aqui. Quem cancelou o processo não foi o Tribunal de Contas, não, certo? Foi o próprio governo do Estado.
Foi o próprio governo do Estado que anulou o processo. Ele não podia ter justificado, já que era tanta besteira, não era nada demais, ele podia ter justificado. Na verdade, ele anulou o processo para fazer um novo. Então, isso só vai postergar mais ainda o que a gente tem. E, assim, o tempo do PSB está se acabando, né? Temos aí aqui, o quê? Meses para acabar o governo do Paulo Câmara e, se Deus quiser e permitir, o governo PSB também sair daqui. Então, eu creio que essa obra não será inaugurada nem feita por esse governo. Muito obrigado. Dando continuidade ao grande expediente, concedo a palavra ao deputado Rodrigo Novar, do PSB. Senhor presidente, deputado João Paulo Costa, senhoras e senhores deputados, eu vim aqui a esta tribuna para poder fazer um registro negativo em relação à postura do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, pré-candidato ao Senado de nosso Estado. Ontem recebi vários telefonemas do trade de Porto de Galinhas, deputado Romero Salles, e Vossa Excelência também deve ter recebido, afirmando que ele estava corroborando com o cancelamento das reservas, com o esvaziamento dos hotéis durante o período de Semana Santa, porque ele, que é muito atuante nas redes sociais, ele que fala muito sobre tudo, e quem fala muito sobre tudo acaba falando demais e falando besteira, passou então a repetir de maneira entusiasmada de suas ferramentas, de suas redes sociais, no Twitter, no Instagram, fazendo vídeos, fazendo textos, posts, onde ele fala, deputado Brígido, que Pernambuco e Pojuca está tomado, refém do tráfico. Refém do tráfico. A gente sabe, eu tive a oportunidade de dizer semana passada, deputada Luísa Lessa, que o tráfico está presente em todos os estados da federação, acho que em todo o mundo, alguns estados mais, outros menos, mas está presente em todos os lugares, infelizmente. E aí um ex-ministro do Turismo vem e diz que em Alagoas não, onde o ministro tem pousada. Alagoas não, Alagoas está tudo caminhando direitinho. Agora, em Pernambuco, Porto de Galinhas, São José da Coroa Grande, as praias do litoral de Pernambuco estão todas tomadas pelo tráfico, pela desorganização, esculhamba com Pernambuco. Esse senador que quer ser representante de Pernambuco, de nosso estado, no Senado Federal. Então, aqui é um apelo, deputado Alberto Feitosa, que é tão amigo e tem acompanhado tantas agendas do ex-ministro Gilson Machado, que atenda a um apelo que não é meu, não. É um apelo do trade de Porto de Galinhas, o mesmo trade que Vossa Excelência tem uma relação tão boa e sempre teve. Deve ter ligado para Vossa Excelência, talvez, mas para mim ligou muito. Para o deputado Romero Salles, o deputado também disse que ligou para ele, para que ele pare, pelo amor de Deus, de falar mal de Pernambuco, de reverberar notícias ruins. Os desafios há em todo canto, deputado Romário Dias. Criminalidade é em todos os lugares, mas não ajuda absolutamente em nada ele utilizar as suas redes sociais para falar mal de Pernambuco. E o pior é fazer um comparativo com Alagoas, dizer que Alagoas está tudo bem e que Pernambuco tem desordem, quando na verdade ele tem pousada e tem interesse particular, privado, porque em Alagoas ele tem lá a sua pousada. Isso não é conduta de alguém que se presta a exercer um cargo importante como o do Senado Federal. Recebi, deputado Feitosa, ontem várias mensagens indignadas. Eu estive em Portugal antes da pandemia, deputado Tony Gel, deputada Terezinha Nunes, e lá no táxi, aí a gente conversando com o taxista disse, teve uma chacina em São Paulo. Não, você é brasileiro? Eu disse, sou brasileiro. Ele disse, teve uma chacina em São Paulo. Eu tomei um susto. Eu disse, mas como é que o senhor sabe que teve uma chacina em São Paulo? Não, porque aqui em Portugal a gente escuta as notícias aqui na rádio. Direto, as notícias do Brasil aparecem aqui na rádio. Aí eu fui procurar entender exatamente como se dava. A Rede Record, lá é canal aberto. Então você vê as notícias lá do Brasil todo tempo. Aí tem aqueles programas policialescos, né? O helicóptero voando, não sei o que mais lá, o criminoso correndo, subindo em cima do telhado, aquelas perseguições.
E depois, conversando com especialistas do turismo, eles disseram que isso era um dos fatores para que o Brasil fosse um fiasco na atração de turistas estrangeiros. O Brasil recebe menos turistas do que o Peru. Para você ter ideia, o Brasil todo recebe 6,5 milhões de turistas estrangeiros, a Torre Eiffel recebe 85 milhões, só a Torre Eiffel recebe 10 vezes, mais de 10 vezes, 11 vezes mais turistas do que todo o Brasil. O Brasil investe 8 milhões de dólares em promoção internacional, a Argentina, que a gente vive dizendo que é nossa irmã aqui, que vive em crise, investe 50 milhões de dólares, o México investe 500 milhões de dólares, mas isso é um outro assunto. Mas eu quero dizer que as notícias que são divulgadas, negativas, elas acabam atrapalhando o turismo. E eu não quero dizer com isso que a gente deva esconder e que a gente deva de tratar os problemas que há. Não. Existe problema de tráfico, vamos tratar os problemas do tráfico. Vamos chamar a SDS, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos falar sobre planos, sobre projetos. Vamos estimular a prefeitura também com as ações, governo do estado, governo federal. Incrementar a ação da Polícia Federal e das Forças Armadas nas fronteiras, no combate ao tráfico e ao crime organizado. Mas um ex-ministro do turismo que fica toda hora nas redes sociais, falando mal de Pernambuco, dizendo que está refém do crime, refém do tráfico, e ainda pior, ainda exalta o estado de Alagoas, isso acaba, deputado Feitosa, por comprometer absolutamente a atividade em nosso estado. Agora, isso vem de quem? De alguém que foi ministro do turismo faz 15 dias, 20 dias, e que bradava dizendo que era o grande divulgador, o grande promotor do turismo no Nordeste. Grande desserviço ele está fazendo ao turismo de Pernambuco. Ele deve desculpas ao trade que está lá, com cancelamento de reservas. E é preciso que Vossa Excelência, que tem tanta intimidade e amigo dele, que Vossa Excelência e apoiador, que Vossa Excelência leve isso para ele, que não atenda ao deputado Rodrigo, não, e muitos dos hoteleiros lá votam e acompanham o presidente Bolsonaro. Esses mesmos foi que me ligaram, revoltados com o ex-ministro Gilson Machado. Mas eu escuto aqui com muita alegria o deputado Alberto Feitosa. Eu acho que Vossa Excelência não entendeu o recado do trade. O trade ligou para Vossa Excelência na esperança de Vossa Excelência falar com o incompetente Paulo Câmara para atender os clamores, como trouxe aqui Romero Salles Filho. Eu quero perguntar a Vossa Excelência, eu pergunto as coisas a Vossa Excelência não responde. Da outra vez eu fiz uma série de perguntas e Vossa Excelência não respondeu nenhuma. Eu quero perguntar a Vossa Excelência se o que o Gilson Machado disse, se o ex-ministro Gilson Machado disse nas redes sociais dele, tem alguma mentira. Se a PS 60 está boa, se não já faz quase 8 anos do governo de Paulo Câmara, 7 anos e 4 meses, e a situação continua do mesmo jeito. Se a insegurança não campeia lá no litoral sul. Se não foi Porto de Galinhas fechada a comando do tráfico 2 vezes. Eu quero saber se o que ele disse é verdade ou mentira. Que Porto de Galinhas está abandonada pelo governo do estado. Obra de saneamento não anda, estrada não anda. Pegue, deputado, vá andar por lá. Se não tem esgoto, se não tem invasão de terra no mangue, se não tem cobrança de tributo lá alto, se o trade está satisfeito. A ligação que o trade fez eu recebi, mas era no intuito de Vossa Excelência, que também, pelo que parece, goza da mesma intimidade do governador, era no intuito de Vossa Excelência, que Vossa Excelência está me pedindo para falar com o Gilson. Eu falei com o Gilson ontem. Eu mostrei o seu tweet a Gilson. E ele disse, eu quero que ele me diga que eu disse alguma mentira. Agora, ele como ex-secretário, eu vou tratar até como ex-secretário, deveria ter a hombridade de ir no palácio e dizer, ó, o que Gilson está dizendo aqui, tudo é verdade. Deputado Rodrigo Novaes, outra coisa, Vossa Excelência dizer que, porque lá em tal lugar está assim, porque na Paraíba está assim, porque em São Paulo está assim. Eu sou deputado estadual de Pernambuco. Vossa Excelência é deputado, foi secretário estadual, deputado estadual e secretário do turismo de Pernambuco. Pare de olhar para o lado e resolva o problema daqui. A gente é pago para falar daqui, de resolver o problema daqui. O fato de alguém, Vossa Excelência deve fazer isso até com quem convive com a nossa relação. Não é porque alguém se comporta mal que a gente tem que se comportar mal aqui, não. E o tempo está passando e vocês não fizeram nada. Outra coisa, deputado, Vossa Excelência tem que parar com esse negócio de toda vez ir para o lado pessoal, porque o cara tem pousada lá. Trate do assunto sob o aspecto político.
Para que Vossa Excelência sempre tem que alfinetar alguém sob o ponto de vista pessoal? Tem que parar com isso aqui. Por fim, deputado, essa realidade de Porto de Galinhas já atinge também a sua região. A incompetência, grave essa palavra, a incompetência da máquina pública que hoje administra Pernambuco, ela atinge a todas as regiões. Vossa Excelência passa pela PE 425. Vossa Excelência sabe o que aconteceu lá no domingo passado, que por conta das más condições uma pessoa veio a óbito num acidente de trânsito. Vossa Excelência sabe que aquela ordem de serviço lá já foi dada 7 vezes pelo governo do Estado e a obra não é feita. Pois essa é a agonia do trade. Essa é a agonia do trade, deputado Rodrigo Novaes. Saia daqui, bata na porta de Paulo Câmara, marca uma reunião com o trade. O que tiver de dificuldade do governo federal, eu marco. Porque todas as vezes que eles precisaram, eles foram atendidos pelo governo federal e por Gilson. Agora, eles estão agonizando há muito tempo por solução para Porto de Galinhas. Como mais uma vez fez o deputado Romero Salles Filho aqui, e Vossa Excelência tentou justificar e não vai justificar. Porque quando a gente se vira para qualquer região, é isso. Então, vai aqui essas observações e eu pergunto a Vossa Excelência. Gilson Machado Neto, ex-ministro do Turismo, atual pré-candidato a senador pelo meu partido, disse alguma mentira no vídeo dele? Deputado Alberto Feitosa, Vossa Excelência traz aqui de maneira equivocada ou com maldade, com má fé, argumentos que visam justificar o raciocínio de Vossa Excelência. Vossa Excelência, mais do que qualquer um, a gente vai acabar saindo do tema, mas é preciso. Vossa Excelência, mais do que qualquer um aqui, é especialista em ofender pessoalmente as pessoas. Vossa Excelência chega aqui e ofende o governador de maneira que despudorada. Vossa Excelência fala do presidente Lula aqui, certo? Livremente, como Vossa Excelência bem entende. E Vossa Excelência acha ruim quando eu digo que o ministro Gilson Machado cumpre um desserviço ao turismo, quer dizer, que faz um desserviço ao turismo de Pernambuco. Porque Vossa Excelência, esse povo da direita, né? Vossa Excelência não é nem direita, Vossa Excelência é esquerdista, né? De carteirinha. Vossa Excelência participou do governo do presidente Lula, Vossa Excelência participou do governo do governador Eduardo Campos, participou. Isso é a sua história, eu vou esconder a sua história. Vossa Excelência esteve aqui agora há pouco, falou em coerência, eu dei uma risada ali. Coerência de alguém que foi deputado pelas mãos do governador Eduardo Campos, deputado Romário. Foi vice-líder do governo de Eduardo Campos. Foi secretário de saneamento de Geraldo Júlio, foi superintendente da Infraero no governo Lula, deputada Terezinha Nunes, vem aqui falar em coerência. Isso não pode ser sério. Essa casa aqui é uma casa séria, esse microfone aqui é um microfone sério, todo mundo aqui sabe a história de todo mundo sabe aqui por onde Vossa Excelência caminhou, sabe desde o seu início, de sua trajetória política. Então, é preciso que a gente tenha aqui, para que a gente possa fazer um debate no nível bom, que a gente deixe um tanto a hipocrisia de lado, que a gente seja sincero nas nossas colocações e que a gente tenha somente uma face, um caminho, uma trajetória, com coerência como deve ser. Porto de Galinhas, Vossa Excelência repetiu, se o ministro Gilson Machado, o ex-ministro, mentia. Ele mente, ele está mentindo. Eu chamo Vossa Excelência aí agora em Porto de Galinhas, tomar um banho lá de mar, na praia, na vila, ir a Muro Alto, e lá com tranquilidade, os turistas estão lá, os visitantes estão lá, Porto de Galinhas está vivenciando tranquilidade nos dias atuais. Passou por momentos difíceis, hoje a situação está absolutamente sob controle. E quando eu digo da situação do tráfico em outros estados, eu não estou aqui fugindo da responsabilidade do governo de Pernambuco, eu estou mostrando a Vossa Excelência, e vou repetir para ver se Vossa Excelência entende, que é um problema nacional, deputado. E sendo problema nacional, Vossa Excelência, como autoridade policial, devia saber disso, sendo problema interestadual, crime interestadual, a responsabilidade é, portanto, também de quem? Da Polícia Federal. Quando eu digo que há crime na Paraíba, em Alagoas, na Bahia, no Rio de Janeiro, crime organizado, tráfico de drogas, é chamando o governo federal à responsabilidade, porque Vossa Excelência ocupa aí o microfone para dizer, a tribuna de aparte, para dizer que a responsabilidade é somente do governador de Pernambuco, que há incompetência, que há isso e que há aquilo. O tráfico de drogas, é impossível Pernambuco se livrar do tráfico de drogas e virar uma ilha dentro do país. O tráfico de droga bater na porta aqui no estado da Paraíba, bater na porta na Bahia, bater na porta em Alagoas.
Eu creio que Vossa Excelência agora entendeu. Em relação aos investimentos que estão sendo realizados em Porto de Galinhas, foi feito via Prodetur aqueles 2.000 metros de calçamento na parte final da estrada de Muro Alto. Está sendo feito agora, tem obra lá, o deputado Romero Salles sabe, tem obra lá, daqueles 700 metros daquela área do Summerville, do Nanai, e está em licitação o acesso daquela parte de asfalto primeiro ali, desde a Polícia Rodoviária Federal. Em relação à PE 425, Vossa Excelência, não vou dizer que Vossa Excelência está mentindo, Vossa Excelência está errado, equivocado. Não houve 7 ordens de serviço, eu conheço, o deputado Fabrício Ferraz conhece bem, a estrada que liga Floresta até Carnalbeira da Penha. A SAM Construtora, contratada, quando o partido de Vossa Excelência comandava a Secretaria de Transporte, o presidente era o seu colega, deputado Sebastião Oliveira, deu ordem de serviço, a obra foi feita pela metade, está lá feita pela metade, 20 e poucos quilômetros, houve problemas na execução da obra, existe hoje um litígio entre a empresa, a SAM Construtora, e o governo do Estado. O governo do Estado se diz credor de 4 milhões, e a SAM de 11 milhões, e a SAM se acha credora de 4 milhões de reais. Essa obra foi relicitada, e as propostas estão sendo abertas agora, dia 17. Dia 17 vão ser abertas as propostas e a obra vai voltar. Vossa Excelência, quando era secretário de Turismo, não achava ruim o acesso de Muro Alto, quando não tinha 1 metro de calçamento. Vossa Excelência defendia, como defendia Fernando Noronha aqui, e teve aqui, entendeu, de maneira aqui desavergonhada, na tribuna semana passada, para dizer que Fernando Noronha está abandonado. Vossa Excelência foi secretário de Turismo durante mais de 3 anos, conduziu as políticas que foram desenvolvidas na ilha, no arquipélago de Fernando Noronha. Para Vossa Excelência vir aqui falar agora de estrada, falar de turismo, falar de Porto de Galinhas e falar de Fernando de Noronha. Então, esse pronunciamento aqui, deputado Feitosa, espero que Vossa Excelência entenda, porque Vossa Excelência está com dificuldade de entender as coisas que eu digo, é para que Vossa Excelência nos ajude. Vossa Excelência disse que o trade ligou para mim, ligou, na quinta-feira passada, ligou para mim, pedindo a presença da polícia, eu articulei, falei com o secretário de Defesa Social, a gente mexeu, foi solidário, né? Informamos, levamos informações, a operação aconteceu e está debelada aquela desordem que estava sendo vivenciada por Porto de Galinhas. Hoje, ontem, o trade ligou para mim, está aqui, mensagem, se Vossa Excelência quiser eu lhe mostro, enviada pelo trade de Porto de Galinhas, pedindo para que o deputado, o ex-ministro Gilson Machado, parasse com essa história de falar mal de Porto de Galinhas e de Pernambuco, porque isso é muito ruim para o turismo local. Existe desafio do tráfico? É evidente que existe. Quem aqui é hipócrita ou cego de não saber que existe? Existe o tráfico aqui do outro lado do rio. No Recife Antigo tem tráfico de drogas. Aqui atrás, 13 de maio, tem tráfico de drogas. Talvez até aqui na Assembleia tenha tráfico de drogas. Talvez. Usuários, certamente. Certamente. É um problema grave. O tráfico de drogas é um problema grave. E apontar o dedo é irresponsabilidade. É incompetência também para o debate, apontar o dedo, tentando responsabilizar quem quer que seja individualmente, deputado Feitosa. Existe um déficit histórico de governo, não é só do Brasil, não, é do mundo todo. Existe problema de saúde pública, existe problema de formação, problemas sociais graves, que acabam prejudicando e acabam fortalecendo o tráfico de drogas em nosso Estado. Se Vossa Excelência pedir mais uma vez, eu vou negar o aparte, porque isso aqui não é ambiente de brincadeira, eu trato isso aqui com seriedade, então eu concedo a parte de Vossa Excelência, se for para Vossa Excelência tratar com seriedade essa tribuna de aparte. Deputado Rodrigo Novaes, me respeite. Eu não estou aqui para fazer leviandagem nem brincadeira, nunca tratei. Agora, Vossa Excelência está desesperado porque não encontra forma de justificar o injustificável. Um colega nosso acabou de trazer um fato concreto de Porto de Galinhas. Eu trouxe um outro aqui da QR 425, que Vossa Excelência se irrita e parte novamente para o ataque pessoal. Já partiu para atacar o ministro, agora ataca a mim, ataca todo mundo. Vossa Excelência tem que se acalmar. Vossa Excelência não é o dono da verdade. Vossa Excelência que é. Não, não sou não. Não sou não. Vossa Excelência, presidente Bolsonaro. A deputada Priscila Krause veio aqui e trouxe um dado que verba do TIFUSP, verba do governo federal, está paralisada. Assim como estão paralisadas verbas do governo federal para a transposição do Rio São Francisco para os ramais. Assim como estão paralisadas as verbas das barragens, como também estão paralisadas as verbas do governo federal para acolher, para melhorar a atividade de polícia
ostensiva e judiciária do Estado de Pernambuco. Quem faz ataque aqui leviano é Vossa Excelência. Tem aqui 2 delegados, um sentado ao seu lado ali. Vossa Excelência diz que tem tráfico de droga aqui dentro da Assembleia. Quem está falando as coisas de maneira desordenada, sem pensar, é Vossa Excelência. O que eu disse do governador, eu repito, é incompetência, deputado. Uma obra que foi dada, se o secretário, eu não tenho nada, não é porque é do meu partido que tem que tutelar, não. Aí Vossa Excelência dizer que eu sou esquerdista, nunca fui de esquerda, fui lá para trabalhar para Pernambuco, deputado. E quando eu fui convidado pelo Carlos Wilson para ir para o PT, eu disse não. Quando eu fui convidado por Eduardo Campos para ir para o PSB, eu disse não. Repito, o deputado Exaltino Nascimento participou da mesma conversa. Porque eu disse, olha, servir aos pernambucanos e ao governo trabalhando, concluindo todas as obras que estavam inacabadas, e Porto de Galinhas, deputado, eu concluí a PE 07, que dá acesso lá a Porto de Galinhas, fiz a estrada de Maracaípe, fiz a estrada que liga a Serrambi, todas as obras inacabadas eu terminei. Trabalhei muito para o Porto de Galinhas, viu? Inclusive consegui, com emenda do deputado Anderson Ferreira, à época, o recurso para fazer a ligação ali para Muro Alto. Então, Vossa Excelência já passou por lá, poder ter, pelo menos, ter visto tudo isso. E o que eu falo de Lula é que Lula é ex-presidiário, ou ele não é. Qual é o ataque que eu fiz a Lula? Ou Vossa Excelência não se encontra incomodado por Lula mandar ir na sua casa incomodar a sua tranquilidade? Mas não é só a sua, não. A da sua esposa e dos seus filhos. Palavras dele, deputado. Agora, Vossa Excelência está desferindo, dizendo que eu estou de forma desavergonhada. Eu acho que Vossa Excelência tem que moderar um pouco. E eu convido até Vossa Excelência quiser discutir num ambiente mais amistoso, tem um restaurante ali perto do Centro de Convenções, Zé Corninho. Vamos almoçar lá, que a gente pode ir lá, tem uma boa gastronomia, a gente pode ir lá e conversar, deputado. Porque Vossa Excelência, toda vez que sobe aí, Vossa Excelência vem para me atacar. E eu vejo que eu tenho todo um cuidado com Vossa Excelência, que eu tenho aqui uma relação de muito tempo. Eu praticamente fui o único que estava ao seu lado numa candidatura contra o presidente da Assembleia, Guilherme Uchoa. Porque eu acredito na sua capacidade, na sua forma de administrar. Eu procurei lhe dar todo o apoio na Secretaria de Turismo. Vossa Excelência nunca viu uma crítica minha aqui. Fui procurado várias vezes pelo trade, procurei facilitar. As pessoas me pediram para fazer denúncia em outros lugares no Estado. Eu ligava para Vossa Excelência, cuida disso. Eu não vou fazer vídeo, Vossa Excelência vai fazer vídeo sobre isso. Eu vou, não. Então, agora, o tratamento que Vossa Excelência tem me dado, deputado, as pessoas mudam. A gente tem o direito de fazer a escolha no caminho certo. Quando eu servi ao governo Lula, eu não nego a ninguém. Servi com muito orgulho, entreguei a maior obra aeroportuária do Norte e Nordeste aos brasileiros e aos pernambucanos. Ali não tinha nenhuma assinatura, sob o ponto de vista ideológico, partidário, tanto que eu não voto em Lula depois. E disse isso a Humberto, disse isso a todos, e expliquei por que não votava. Da mesma forma, eu expliquei por que não votava no PSB mais. Quem se desalinhou, deputado, não fui eu. Eduardo Campos morreu e foi acusado, deputado. Se Vossa Excelência cobra de coerência, vá cobrar coerência a João Campos, bem recente. A família, o parte da família, algumas pessoas acusaram o PT de ter derrubado o avião. Eu não concordo com isso. Eu nunca disse isso. Ali foi um acidente aéreo. Agora, o João Campos, ele diz num debate com Marília Reis, então PT, que se pegar toda a turma do PT, não cabia numa mão aqueles que foram presos pelo ato de corrupção. E Vossa Excelência entra nesse partido e vem cobrar de mim coerência. Quem mudou a posição foi o PSB. Eduardo Campos morreu enfrentando o PT, dizendo que era corrupção, que era desmando, que era incompetência. Então, vamos ser coerentes. Eu peço a Vossa Excelência, se Vossa Excelência quiser conversar, passe no meu gabinete. Se achar que esse ambiente não está legal, a gente vai no restaurante. Eu sugeri esse, porque fica bem perto do Centro de Convenções, onde eu e Vossa Excelência trabalhou. Deputado Feitosa, eu queria dizer a Vossa Excelência que a gente vai realizar aqui vários debates sobre esse assunto, e eu nunca entrei em campo pessoal, mas a crítica em relação às posturas, no que diz respeito
ao mandato, à representação política, ela deve acontecer. Vossa Excelência sobe essa tribuna para apontar o dedo para o governador Paulo Câmara, para chamar de incompetente e de irresponsável. Eu chamo aqui Vossa Excelência de incoerente, de desavergonhado no que diz respeito às colocações que Vossa Excelência colocou, e Vossa Excelência deve entender isso não como ofensa pessoal, né? Eu entendi muito bem o discurso de Vossa Excelência. Muito bem, eu compreendi perfeitamente o discurso de Vossa Excelência. Todas as partes do discurso. E quer dizer, Vossa Excelência, que a gente vai ter muita oportunidade aqui de poder discutir muitos assuntos e que vamos em frente e ver como as coisas vão se dar. Eu quero aqui aproveitar, eu ia falar no tempo de liderança, pode cancelar no tempo de liderança, para fazer aqui um pedido e o apoio dos pares no que diz respeito ao encaminhamento. O artigo 63, deputado João Paulo, do Regimento Interno, fala que compete à mesa diretora as disposições que diz respeito à segurança da casa. Então, o deputado estadual não tem competência para dar entrada no projeto de resolução para poder criar regras aqui no que diz respeito ao funcionamento da casa. Então, eu queria pedir o apoio dos pares para que a gente solicite à mesa diretora para que seja delegado proibido o uso de arma de fogo, arma de qualquer natureza, aqui dentro das dependências da Assembleia. Assim acontece na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados é assim, só entra armado quem está em serviço, policial em serviço. Quem não está armado, quem não está em serviço, como policial, evidentemente, está, portanto, proibido de utilizar arma dentro das dependências da Assembleia. Aqui dentro não tem necessidade de usar arma. Aqui a gente tem uma assistência militar que é muito boa, a gente tem aqui vários policiais militares, oficiais, protegendo essa casa, protegendo esse prédio e protegendo a nossa vida e salvaguardando a nossa integridade. Não há nenhuma necessidade de se utilizar arma aqui dentro, né? Não se há medo, eu quero deixar aqui registrado isso, né? Não se há medo, 1 milímetro de medo em relação a absolutamente nada. Mas, para que a gente possa evitar o desgaste, não a mim, ao deputado Aloysio, ao deputado Lucas, mas desgaste à Casa Legislativa, né, eu sugiro que a mesa diretora acate esse pedido que será encaminhado, para que a regra que vale na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, valha aqui também para a Assembleia Legislativa, proibindo o deputado estadual de usar arma. Não tem necessidade de ficar com arma dentro da Assembleia Legislativa. Aqui não tem perigo de absolutamente nada. Aqui as pessoas não se agridem. Aqui as pessoas não têm nenhum problema, né? Então, não há por que se utilizar arma aqui dentro da Assembleia. Então, eu deixo aqui já esse pedido à mesa diretora, vou fazer formalmente, com pedido de apoiamento dos deputados estaduais, para que a gente possa aí, ir tentando colocar as coisas em ordem aqui nesta casa. Na próxima semana também irei encaminhar à mesa diretora um pedido para que a gente possa retomar as atividades dessa casa na sua integralidade, para que a gente possa voltar a ter as sessões plenárias de segunda a quinta-feira, como sempre foi, e que as comissões também funcionem de maneira presencial. A Comissão de Justiça presencial, deputada Gleide Ângela, é um momento muito rico, onde os projetos são discutidos, onde ideias são dadas, onde as coisas são realmente vivenciadas. Então, muito importante que a gente tenha a volta das comissões funcionando presencialmente, né? A gente não tem mais medidas restritivas que impeçam que isso aconteça. As medidas foram revogadas, então a gente não tem mais nenhum impedimento em relação a isso. Está autorizado, por exemplo, 50 mil pessoas num evento. Não tem mais limite de público para a realização de uma grande festa ou um grande evento. E a gente não pode reunir 14, 12, 8 deputados aqui na Comissão de Constituição e Justiça, de Administração de Finanças, para discutir os projetos, deputado Romário. Então, eu quero aqui também encaminhar a mesa diretora. Eu sei que é um ano difícil, um ano complicado, porque é ano eleitoral, mas que a gente possa, tanto quanto seja possível aí, que a gente volte com as atividades como deve ser, e que a gente volte a ver esse plenário aqui cheio, com os deputados participando junto conosco, para que a gente possa discutir os destinos de Pernambuco, valorizando o papel que nos foi dado pelo povo desse Estado. Muito obrigado, presidente. Deputado Rodrigo Novaes, eu vou passar para o presidente da Casa todas as solicitações de Vossa Excelência. Questão de ordem, deputado Fabrício Ferraz. Senhor presidente,
Acabamos de receber com pesar o falecimento do delegado de Polícia Civil aposentado, senhor José Medeiros, pai da prefeita de Cumaru, Mariana Medeiros, e sogro e tio do presidente desse Poder Legislativo, o deputado Herberto Medeiros. Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Deferido o pedido de Vossa Excelência. Ainda no grande expediente, concedo a palavra ao deputado Eric Lessa, do PP. Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, eu gostaria tanto, rapaz, que a gente tivesse a oportunidade, nesse momento, de contar com a presença dos deputados Alberto Feitosa, Romero Salles Filho, Rodrigo Novaes, para falar de algum assunto que eu acho tão importante, Romero Salles. Eu vim aqui falar sobre segurança pública e vim falar sobre segurança pública também na cidade de Ipojuca, em Porto de Galinhas, deputado Romário Dias. E eu gostaria de poder contar, pelo menos no plenário, com os deputados que debateram esse assunto, que é tão importante e imprescindível na vida da população, mas também para ouvir o lado de alguém que trabalhou na área policial, que é delegado de polícia, que é servidor público há mais de 20 anos do sistema de segurança e justiça criminal, para que a gente ouça também alguém que já enfrentou a criminalidade violenta, principalmente organizações criminosas, combateu a corrupção, mas quero registrar que hoje, deputado Tony Gel, a Polícia Civil de Pernambuco completa 205 anos. Hoje é dia 13 de abril e o deputado Fabrício Ferraz traz esse fato tão lamentável, tão difícil, um profissional de segurança ir embora numa data tão significativa para um profissional de segurança da Polícia Civil, quanto o aniversário da bicentenária Polícia Civil. Hoje nós completamos 205 anos. São mais de 200 anos. E eu vim também, deputado Fabrício Ferraz, para falar da importância dessa instituição que esclarece 60% dos homicídios no estado de Pernambuco, deputado Rodrigo Novaes, que entregou hoje, e eu quero fazer uma referência muito importante, a gente teve um dos maiores equipamentos da história da Polícia Civil entregue hoje aos seus profissionais de segurança. Eu estive hoje pela manhã, às 8 da manhã, com a presença do governador do estado, de secretários, da deputada Gleide Ângelo, do deputado Antônio Moraes e de várias autoridades. Tinham muitos profissionais que estavam radiantes com aquele equipamento que foi entregue, que era uma empresa de televisão que foi cedida à Polícia Civil e que entregou à Polícia Civil de Pernambuco o novo CORE, que é o Comando de Operações de Recursos Especiais, que é a polícia de elite da Polícia Civil de Pernambuco. E esse equipamento foi entregue, deputado Romero Salles,
em meio a alguns profissionais. Um deles foi o profissional que presidiu a Operação Smurf. O senhor deve ter ouvido falar sobre a Operação Smurf. Essa operação que iniciou-se ainda no ano de 2018, que buscou, com a inteligência e com o laboratório de lavagem de dinheiro, apreender muito dinheiro do crime organizado, muito dinheiro do tráfico de drogas e, acima de tudo, cortar essa corrente que, quando o criminoso, quando o traficante, quando a organização criminosa é afetada no seu ambiente mais delicado, que é o bolso, certamente a criminalidade que chegou às portas, é importante esse debate aqui. Vossa Excelência tem razão de levantar esse debate aqui, deputado Romero Salles. Mas é importante também a gente trazer o que a Polícia Civil do Estado de Pernambuco apresentou de luta contra a criminalidade violenta, uma operação de repressão qualificada que é o suprassumo do trabalho investigativo. A operação de repressão qualificada são aquelas operações que conseguem esclarecer o crime e apresentar para o Ministério Público e para o Poder Judiciário provas tão robustas quanto as provas, por exemplo, eu presidi uma operação de repressão qualificada chamada Operação Tutela, do caso que ocorreu na cidade de Poção, uma chacina, 40 dias que o governador Paulo Câmara estava governando esse estado, no dia 6 de fevereiro de 2015. Com 40 dias, eu fui designado para presidir uma investigação na cidade de Poção, uma cidade de 11 mil habitantes. E essa cidade teve um choque muito grande quando 3 conselheiros tutelares e uma idosa foram assassinados a mando da avó paterna de uma menina que ia no braço da avó materna. E esses conselheiros tutelares, que faziam um trabalho belíssimo naquela cidade, e que a gente utilizou de operação de repressão qualificada, de inteligência, de combate ao crime organizado, e prendemos integrantes do PCC, um advogado que era diretor de um presídio, um oficial de justiça, gente em Abaetetuba, no estado do Pará. E eles estão presos, os 7 envolvidos, desde 2015. Ainda sequer foram julgados, mas continuam presos. E nesse momento, já que eu falei desse assunto, eu faço um clamor ao Poder Judiciário do Estado de Pernambuco que designe esse julgamento, porque aquela cidade, com 11 mil habitantes, que foi absolutamente afetada por aquele caso, continua chocada e pedindo por justiça, clamando por justiça. Mas eu volto à Operação Smurf para dizer que, com fundamento nas investigações, foram autorizadas pela Vara Criminal de Ipojuca as seguintes medidas cautelares: 104 mandados de prisão preventiva. Foi a maior operação de combate ao crime organizado da história da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. 45 mandados de busca e apreensão domiciliar. 10 revogações de posse e porte de arma. Sequestro de uma aeronave avaliada em aproximadamente 5 milhões de reais. Sequestro de 98 veículos, avaliados no total de aproximadamente 12 milhões de reais. É importante mencionar que o trabalho investigativo que visa combater organizações criminosas, sobretudo um grupo criminoso com a proporção desse investigado, deve se dirigir não apenas à responsabilização criminal, mas também a uma asfixia financeira da organização, enfraquecendo sua estrutura e, sobretudo, impedindo que aquela continue a desfrutar de riquezas obtidas de forma ilícita. A operação possibilitou o bloqueio de aproximadamente 1,8 bilhões de reais. Eu não falei errado, não. 1,8 bilhões de reais. Portanto, o crime organizado, senhoras e senhores, estava, sim, dominando aquela região. O crime organizado, o tráfico de drogas, as organizações criminosas estavam, sim, conduzindo os destinos, principalmente na criminalidade daquele ambiente.
teve dificuldade, teve problemas, mas a Polícia Civil de Pernambuco, mais uma vez, e eu quero parabenizar a todos os envolvidos, mais uma vez a Polícia Civil de Pernambuco demonstrou que tem capacidade de combater de frente essa criminalidade organizada e também retirar de circulação indivíduos que trazem esse prejuízo tão significativo para a sociedade. E em nome do delegado de polícia, Ney Luiz Rodrigues, vou dizer a matrícula dele porque eu pedi um elogio à operação e ao profissional aqui nessa casa, matrícula 386428, dígito 6. Em nome dele, eu parabenizo a Polícia Civil do Estado de Pernambuco pelos seus 205 anos. Deputados e deputadas, eu vinha falar de outro assunto aqui, mas quando vi o calor do assunto criminalidade na cidade de Ipojuca, nessa força turística que Porto de Galinhas representa para o nosso Estado, eu tratei desse tema, porque tinha solicitado um voto de aplauso para esses profissionais e também para essa operação que foi a maior na história, inclusive em apreensão e bloqueio de bens. Eu falei 1,8 bilhões de reais. Então, é uma organização criminosa com vários tentáculos inclusive em instituições públicas, porque organizações criminosas têm essa característica, e eu não poderia deixar de tratar desse assunto no aniversário da minha Polícia Civil de Pernambuco, da Polícia Civil de Pernambuco, de todos os pernambucanos, da Polícia Civil de Pernambuco, que eu sou honrado em compor, em participar, em ter ajudado a construir. Então, eu finalizo aqui parabenizando, primeiro, o governo do Estado de Pernambuco, a Polícia Civil, por ter entregue um equipamento de primeiríssima qualidade, uma estrutura organizacional que vai oportunizar a todos os profissionais que atuam na segurança pública, principalmente equipes de inteligência, equipes de operações especiais, comando de operações e recursos especiais. Eles fizeram uma apresentação para as autoridades que compunham aquele momento, que foi realmente absolutamente tocante e impactante da capacidade de trabalho desses profissionais. E eu queria realmente finalizar, antes de finalizar, vejo meu amigo deputado Fabrício Ferraz na tribuna de aparte e oportunizo Vossa Excelência para trazer a sua reflexão. Agradeço ao delegado Érico Lessa, o aparte. Eu não poderia deixar de também aqui registrar nossos parabéns a essa bissecular corporação, a co-irmã da Polícia Militar de Pernambuco, a Polícia Civil de Pernambuco, pela passagem dos seus 205 anos. Dizer que a Polícia Civil de Pernambuco tem prestado um grande serviço à população do Estado e que está muito bem representada nessa casa, inclusive por Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço o aparte, incorporo o aparte, agradeço, inclusive, a parceria, o companheirismo nessa casa de Vossa Excelência, que também traz um brilho especial à Assembleia Legislativa de Pernambuco, certamente em função de todo o aprendizado, a expertise e o conhecimento que adquiriu nos anos que o transformou em um coronel da Polícia Militar tão respeitado nesse Estado e agora um deputado estadual bastante atuante, a quem eu tenho um apreço especial. E finalizo, senhor presidente, para não tomar mais o tempo dos colegas e de todos que compõem esse momento, parabenizando novamente a Polícia Civil. A Polícia Civil de Pernambuco tem em seu lema prevenir, apurar e reprimir. Nós temos a condição de entregar à sociedade um alento de justiça após a sociedade ter um ataque, muitas vezes frontal, a o que é de mais precioso. Imaginar que a Polícia Civil ela busca retirar de circulação, por exemplo, agressores que praticam violência contra a mulher, agressores que estupram meninas, mulheres no meio da sociedade, indivíduos
que praticam crimes contra a criança e o adolescente, homicidas, que retira a preciosidade de uma família que é um ente querido. E finalizo por fim, registrando um ano da morte do delegado Flávio Anderson Liberato. No dia 17 de abril, deputado João Paulo Costa. Colega Flávio Anderson Liberato, 17 de abril de 2021. Ele estava indo para a sua cidade, ele morava em Fortaleza, abraçar seus pais, quando tomou conhecimento de um mandado de prisão que tinha sido expedido, e ele era titular da cidade de Brejo da Madre de Deus e acumulava a cidade de Jataúba. E num sábado, ele regressou do caminho que ele estava seguindo para Fortaleza e se deslocou num dia de folga para prender um criminoso em Jataúba. Naquele momento, em função da troca de disparos de arma de fogo, em função da agressão daquele criminoso, acabou por atingir o delegado Anderson Liberato e levá-lo à morte. Ele, inclusive, foi homenageado com uma placa no auditório do novo Comando de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil. Então, em nome de Anderson Liberato, eu parabenizo a todos os policiais civis, em nome dos pais de Anderson Liberato, que se encontravam naquele momento, Dona Francisca e seu Flávio, que estavam lá, vieram do Ceará para experimentar esse momento de homenagem da Polícia Civil a um profissional de segurança que tombou no exercício do trabalho, mas num dia de folga. É a demonstração inequívoca de que esses servidores abrilhantam e, acima de tudo, dão a sua própria vida pelo povo pernambucano. Muito obrigado, senhor deputado. Encerrado o grande expediente, vamos dar início à ordem do dia. Primeira discussão do projeto de lei ordinária número 3.207/2022, de autoria do Poder Executivo, com emenda modificativa número 1/2022, de autoria do Poder Executivo, pareceres favoráveis das primeira, segunda e terceira comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Segunda discussão do projeto de lei ordinária número 3.266 de 2022, de autoria do deputado Antônio Moraes. Pareceres favoráveis das primeira, terceira e quinta comissão. Dispensado o interstício na forma regimental. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado. Primeira discussão do projeto de resolução número 3.259 de 2022, de autoria da mesa diretora. Parecer favorável da primeira comissão. Retirado de pauta. Discussão única do projeto de resolução número 2.998 de 2021, de autoria da deputada Juntas, retirado de pauta. Discussão única do projeto de resolução número 2.999 de 2021, de autoria da deputada Juntas, retirado de pauta. Parecer favorável. Discussão única do projeto de resolução número 3.187 de 2022, de autoria do deputado João Paulo Lima, retirado de pauta. Discussão única do projeto de resolução número 3.218 de 2022, de autoria do deputado Clodoaldo Magalhães, retirado de pauta. Discussão única das indicações 10.314 a 10.316 e dos requerimentos 4.203 a 4.205 de diversos autores. Em discussão as matérias. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. Encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter extraordinário para logo em sequência. Solicito que vossas excelências permaneçam no plenário para registro
de presença e votação na reunião que será iniciada. Bota a presença. Os senhores, botem a presença, por favor. Na extraordinária. Aí o senhor vai ler isso aqui agora. Aí eu digo aqui. Aí você... O senhor vai ler isso aí. Pronto. Agora só tem 3, né? Parágrafo. Verificando não haver quórum regimental para abertura da presente reunião, determino a lavratura do termo em atendimento ao preceito contido no artigo 181, parágrafo 1º do Regimento Interno. Encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter solene para segunda-feira, dia 18 de abril, às 18 horas, no auditório Senador Sérgio Guerra, para a entrega da Medalha do Mérito Democrático e Popular Frei Caneca a jornalista Jô Mazarolo, de iniciativa do deputado Anderson Florencio. Declaro encerrada a presente reunião e agradeço a presença de todos os colegas deputados.